Imagine estar diante de um portão que permaneceu fechado por mais de 500 anos. De repente, testemunhas começam a relatar algo impossível. O portão está tremendo, não por causa do vento, não por um terremoto, mas como se algo do outro lado estivesse prestes a atravessá-lo. Isso não é ficção. Isso está acontecendo agora em Jerusalém. E o mais perturbador? Esse portão foi selado propositalmente para impedir que uma profecia de 2.500 anos se cumprisse. Uma profecia sobre a volta do Messias. Nas últimas semanas, algo inexplicável está acontecendo no Portão Dourado, também conhecido como Portão da Misericórdia. Moradores locais, peregrinos e até céticos estão testemunhando fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica. E não estamos falando de boatos da internet. Estamos falando de relatos verificados, filmagens amadoras e uma tensão crescente que tomou conta da Cidade Santa. Mas antes de eu te contar exatamente o que está acontecendo, você precisa entender por que esse portão é diferente de qualquer outro no mundo. Porque quando você descobrir a verdade por trás dessa estrutura, tudo o que está acontecendo agora vai fazer um sentido arrepiante. Esse portão não foi fechado por acidente. Ele foi deliberadamente selado, murado, bloqueado com pedras e cimento. E na frente dele, um cemitério inteiro foi construído. Alguém estava desesperado para garantir que ele nunca mais se abrisse. A pergunta que ninguém quer fazer, mas que todos estão pensando é: o que esse portão está tentando nos dizer? E mais importante ainda, será que estamos preparados para o que vem quando ele finalmente se abrir? Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que vou revelar sobre os eventos recentes pode mudar completamente a maneira como você vê os sinais dos tempos. E tem algo acontecendo nos bastidores, algo que as grandes mídias não estão divulgando, que conecta esse portão com profecias bíblicas que estão se cumprindo exatamente agora, neste momento. Vamos voltar no tempo por um segundo. Jerusalém, século 6. O Portão Dourado é a entrada mais importante da cidade, localizado na Muralha Oriental, voltado diretamente para o Monte das Oliveiras. Não era apenas uma porta, era o portão por onde se esperava que o Messias entraria na cidade. Em Ezequiel 44:1-3 está escrito algo que vai te arrepiar. Então me levou de volta à porta externa do santuário, a que olha para o Oriente, e ela estava fechada. O Senhor me disse: esta porta permanecerá fechada, não será aberta, ninguém poderá entrar por ela. Ela deve permanecer fechada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Coincidência? Talvez. Mas escuta isso. Em 1541, o sultão otomano Suleimão, o Magnífico, ordenou que o Portão Dourado fosse completamente selado. Por quê? Ele tinha ouvido sobre a profecia judaica de que o Messias entraria por esse portão. Então pensou: se eu fechar o portão, impeço a profecia. Mas ele não parou por aí. Sabendo que os sacerdotes judeus não podem pisar em cemitérios por questões de pureza ritual, ele mandou construir um cemitério muçulmano bem na frente do portão. Foi uma jogada dupla para garantir que ninguém jamais passaria por ali. Mais de 500 anos se passaram. Gerações viveram e morreram. Impérios subiram e caíram. Mas o portão permaneceu fechado, exatamente como profetizado. Até agora. Porque algo mudou. E quando você entender o que está acontecendo, vai perceber que não estamos falando de acaso. Estamos falando de um cronograma divino que está se desenrolando bem diante dos nossos olhos. Mas antes de eu te contar sobre os tremores e os fenômenos recentes, você precisa saber sobre os outros sinais que estão convergindo ao mesmo tempo. Porque esse portão não está tremendo sozinho. Ele é parte de um quebra-cabeça profético muito maior que está se montando. Vamos falar sobre sincronicidade profética. Sabe quando várias coisas improváveis acontecem ao mesmo tempo e você sente que não pode ser coincidência? É exatamente isso que está acontecendo em Israel neste momento. Primeiro sinal: a novilha vermelha, depois de 0 anos, Israel confirmou recentemente que possui novilhas vermelhas qualificadas para o ritual de purificação descrito em Números 19. Esse ritual é essencial para a reconstrução do terceiro templo. Por 2 milênios, isso foi considerado impossível. Agora é realidade. Segundo sinal, o Sinédrio foi reconstituído. Pela primeira vez desde o ano 70 da Yazinada Cristo, o Conselho Religioso Judaico que julgou Jesus está ativo novamente. E sabe qual é a principal pauta deles? A reconstrução do templo. Terceiro sinal: os instrumentos do templo estão prontos. Menorás de ouro, vestes sacerdotais, utensílios de culto, tudo recriado conforme as especificações bíblicas exatas. Eles não estão planejando, eles estão esperando. Quarto sinal: alianças proféticas. Os acordos de Abraão aproximaram Israel de nações árabes de uma forma que era impensável há 10 anos.
Ezequiel 38 fala de um tempo de paz e segurança antes dos eventos finais. Estamos vendo isso se formar. E agora, o quinto sinal. O portão dourado está respondendo. Testemunhas começaram a relatar vibrações estranhas nas pedras que selam o portão. Algumas pessoas descrevem como um pulso, não constante, mas rítmico, como se algo estivesse respirando do outro lado. Filmagens amadoras, embora tremidas e de qualidade variável, mostram pequenas partículas de argamassa caindo das bordas do portão. Um guia turístico judeu que trabalha há 30 anos em Jerusalém disse algo perturbador em uma entrevista recente. Eu passo por esse portão quase todos os dias da minha vida. Conheço cada pedra, cada rachadura, e eu te digo, algo mudou. A estrutura está reagindo a algo. Céticos, claro, apontam para causas naturais. Variações de temperatura, assentamento da terra, vibrações do tráfego. Mas aqui está o detalhe que eles não conseguem explicar. Os tremores não são constantes. Eles ocorrem em momentos específicos. Alguns observadores notaram um padrão. As vibrações são mais intensas durante o pôr do sol, exatamente quando tradicionalmente se espera que o Messias apareça, segundo os antigos rabinos. Coincidência? Você decide. Mas tem mais. E isso é onde a história fica verdadeiramente sobrenatural. Em Zacarias 14:4 está escrito: Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ao oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Agora conecta os pontos comigo. O portão dourado fica voltado diretamente para o Monte das Oliveiras. A profecia diz que Jesus voltará ao Monte das Oliveiras. E qual portão ele usaria para entrar em Jerusalém? Exatamente. Mas aqui está a parte que vai te deixar sem fôlego. Estudos geológicos recentes detectaram uma falha sísmica que corre exatamente por baixo do Monte das Oliveiras, de leste a oeste. A mesma direção descrita na profecia de Zacarias. Os cientistas confirmam que essa área está sob tensão tectônica crescente. A natureza está se preparando para cumprir a profecia. E tem mais. Você sabia que Jesus chorou sobre Jerusalém do Monte das Oliveiras? Você sabia que foi do Monte das Oliveiras que ele ascendeu aos céus? E em Atos 1:11, os anjos disseram: Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Como ele foi? Do Monte das Oliveiras. Como ele voltará? Para o Monte das Oliveiras. Por qual portão ele entrará? O portão dourado. Mas espera, o portão está selado, lembra? Exatamente. E é por isso que Ezequiel 44 diz que o portão está fechado e que o Senhor entrará por ele. Não diz que alguém vai abri-lo, diz que ele entrará. Quando você sela um portão para impedir uma profecia, você não está impedindo Deus, você está confirmando a profecia. O sultão Suleimão pensou que estava sendo esperto. Na verdade, ele se tornou um instrumento profético sem saber. Agora vem a pergunta que está na mente de todos em Jerusalém. Os tremores são um aviso? Um sinal? Uma contagem regressiva? Rabinos ortodoxos estão debatendo intensamente. Alguns dizem que estamos no período chamado Shevlei Mashiach, as dores de parto do Messias. Um tempo de grandes sinais e convulsões antes da redenção final. Líderes cristãos ao redor do mundo estão prestando atenção, não com medo, mas com expectativa. Porque em Lucas 21:28, Jesus disse: Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Mas aqui está o que realmente importa, e isso é pessoal. Não é sobre conseguir prever a data exata. Jesus mesmo disse que nem os anjos sabem o dia ou a hora. É sobre estar pronto. É sobre reconhecer a estação. Pensa comigo, você pode não saber o dia exato em que o inverno começa, mas quando as folhas caem, o ar esfria e os dias encurtam, você sabe que o inverno está próximo. Você se prepara. Os sinais não são para criar pânico, são para criar prontidão. E tem algo mais sobre esse portão que quase ninguém fala. Algo que conecta tudo isso com uma promessa específica que Jesus fez. Mas antes disso, você precisa entender o contexto completo. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais da sua vinda, ele não deu apenas um sinal. Ele deu vários, para que quando eles convergissem, não restasse dúvida sobre a estação. O portão dourado tremendo não é um sinal isolado. É um sinal dentro de uma constelação de sinais.
Israel voltou a ser nação em 1948, depois de 2000 anos. Cumprimento profético. Jerusalém foi reunificada em 1967. Cumprimento profético. O hebraico foi ressuscitado como língua viva. Cumprimento profético único na história. Os judeus estão retornando à terra de todos os cantos do mundo. Cumprimento profético. O evangelho está sendo pregado a todas as nações através da tecnologia. Cumprimento profético. E agora, o portão pelo qual o Messias deve entrar está mostrando sinais de movimento depois de 500 anos de silêncio absoluto. Não é sobre sensacionalismo, é sobre observação. Então, o que fazemos com essa informação? Como vivemos sabendo que estamos potencialmente na geração que verá o cumprimento dessas profecias antigas? Primeiro, não vivemos com medo. 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo, vivemos com propósito. Se o tempo realmente está próximo, cada dia importa. Cada conversa importa. Cada decisão importa. Terceiro, vivemos com expectativa. Não a expectativa passiva de quem apenas espera, mas a expectativa ativa de quem se prepara. Como as virgens prudentes da parábola que tinham azeite em suas lamparinas. O portão dourado pode tremer. Pode até permanecer fechado por mais 100 anos. Ou pode se abrir amanhã de uma forma que ninguém espera. O timing pertence a Deus, mas a prontidão pertence a nós. Jesus contou a parábola do servo fiel e do servo mau. A diferença? Ambos eram servos. Ambos conheciam o mestre. A diferença estava na prontidão. Um vivia como se o mestre pudesse voltar a qualquer momento. O outro pensava: ainda tenho tempo. Jerusalém está tremendo. Não apenas o portão, mas a cidade inteira está em um estado de expectativa profética. Judeus esperando o Messias. Cristãos esperando o retorno de Cristo. Muçulmanos esperando o Mahdi. Algo no espírito da humanidade sabe: estamos chegando perto de algo. E talvez, apenas talvez, esse portão selado há 5 séculos esteja começando a despertar, porque aquele que o selou através da profecia está prestes a abri-lo com sua presença. Eu não sei quando Jesus voltará, mas eu sei que cada sinal que ele disse para observarmos está se cumprindo. E esse portão em Jerusalém, tremendo contra suas pedras antigas, pode ser o último lembrete que precisamos de que a história não caminha sem rumo. Ela caminha para um encontro com aquele que disse: Eis que venho em breve, e comigo está a minha recompensa. A pergunta não é se ele voltará. A promessa garante que sim. A pergunta é: quando ele voltar, você estará pronto? Porque da mesma forma que aquele portão foi selado em cumprimento de profecia, ele será aberto em cumprimento de promessa. E quando isso acontecer, não haverá mais tempo para preparação. O portão está tremendo, Jerusalém está anunciando, a criação está expectante. E nós estamos prestando atenção.